Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui entrando na Rede Humanidade. Uma manhã de domingo maravilhosa aqui em Porto Alegre, um clima maravilhoso. E vamos então à prédica sociocrática dominical aqui na Rede Humanidade. É domingo de carnaval, mas para nós, apóstolos da humanidade, não temos esse tipo de feriado, de fim de semana santo, nada disso. Todo domingo é dia de prédica aqui. E hoje tenho a honra de estar muito bem acompanhado aqui pelos apóstolos Jean Calixto e Carlos Daniel, duas figuras muito queridas da congregação aqui prestigiando ao vivo, presencialmente. E na rede já chegando os nossos queridos convidados. O irmão Arthur, seja bem-vindo, Arthur. Que alegria de ter aqui conosco virtualmente. O irmão João Reus, seja bem-vindo, João, querido colaborador da igreja. Uma alegria muito grande. E os nossos queridos confrades e confreiras estão chegando. Vamos aguardar mais uns instantes enquanto todos chegam. Estamos no mês de Homero. Mês de Homero, muito importante. Vamos fazer a leitura da terceira semana do mês de Homero. E olha quem chegou aqui diretamente da Lituânia ou de Nova York, nunca sei. Doutora Vaida Norvilaite, que alegria, seja bem-vinda, Vaida. Doutora Vaida desenvolve um belíssimo trabalho de pesquisa. A sua tese de doutorado é sobre os positivistas no planeta. E já visitou espaços sagrados da doutrina em todos os continentes aqui. Que alegria! Seja bem-vinda, doutora Vaida. Vamos então à leitura da terceira semana do mês de Homero. Dia 15 de Homero, Êxopo. Dia 16, Plauto. Dia 17, Terêncio, dia 18, Fedro, dia 19, Juvenal, dia 29, Luciano e dia 21, Aristófanes. Aristófanes é muito importante, um grande poeta, escultor, grego, filósofo, teve grandes contribuições para a filosofia clássica e para a arte helênica. O mês de Homero é importante, mas eu não canso de dizer que ele é muito importante em função de ser o mês da poesia antiga. E por que a poesia é tão importante? Como eu já disse anteriormente, antes da invenção da escrita, todo o conhecimento de uma sociedade era armazenado em poesias e era cantado pelos bardos, não é? Pelos cantadores, né? Em torno das fogueiras, nas reuniões das tribos, os anciões. Então a poesia tem essa propriedade, ela antecipou a filosofia, a ciência, a própria religiosidade. Então a poesia ela é imprescindível, ela é importantíssima. Tanto é que a obra de Homero nos trouxe a organização de poemas, de cânticos, desde os tempos imemoriais, desde os tempos arcaicos, acádios da cultura helênica, antes da invenção da escrita. E essas poesias, essas obras, essas lendas, esses mitos foram arregimentados por Homero e transformados nas duas principais obras, chamadas a Ilíada e a Odisseia. Então recomendamos a leitura da Ilíada e a Odisseia, duas importantes obras do grande poeta, escritor grego Homero. Por isso estamos no mês de Homero, o maior expoente da poesia antiga. Encerrando a leitura do calendário, vamos ao resumo, a prédica do Catecismo. Estamos indo para a 8ª prédica. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização,
Nosso sacerdote maior, Augusto Conte, um agradecimento sempre, um profundo agradecimento a esse grande mestre que nos trouxe a religião da humanidade, o positivismo, uma doutrina de iluminação humana, individual e coletiva. Muito obrigado. E a todos os guardiões, aos mestres do passado, ali representados pelo mestre Capelli, inesquecível mestre Capelli. Tanto Jean como Daniel tiveram a honra, a alegria de conviver com o Capelli. Sabem o quanto ele era importante para todos nós, né? Um grande amigo, um grande mestre, um mentor. E homenageando o mestre Capelli, homenageio todos os guardiões que já estiveram à frente de nossa congregação. Mestre Moisés Westphalen, Mozart Pereira Soares, Salvador Petrucci, Vitório Veloso, Carlos Torres Gonçalves, João Luiz Faria Santos e o precursor da doutrina aqui no Rio Grande do Sul, querido confrade Joaquim José Felizardo Júnior, o grande iniciador da doutrina aqui no Rio Grande do Sul. Uma alegria muito grande recebendo aqui na rede a querida confreira Silvia Raquel, escritora, declamadora. Seja bem-vinda, Silvia. E o querido confrade Luiz Gustavo Mota, diretamente de São Paulo. Muito importante, Luiz Gustavo Mota, que mantém o portal Positivismo Religioso. Essa semana me enviou poesias belíssimas, orações belíssimas. Um abraço, Luiz Gustavo. Quem está chegando aqui também, minha querida amiga, dona Eliana Tito, viúva do inesquecível mestre Capelli, aqui também conosco todos os domingos, religiosamente. Um abraço, dona Eliana, lembranças à família, ao Cristiano, a Cris, todos os demais. Um amigo aqui, o JBR, está perguntando o que é o catecismo positivista. Ao final da prédica eu vou fazer uma explicação dedicada a este admirador que está aqui ao vivo também, e vou explicar no que consiste o catecismo positivista. Vamos à leitura, então, da 8ª prédica, importantíssima. Teoria da vida subjetiva. Concepção geral da oração. A vida subjetiva ou espiritual é sempre subordinada à vida objetiva ou corporal. Na nossa visão, a vida subjetiva, ela tenta representar a realidade. Nós não trabalhamos com mitos sobrenaturais, etéreos, improváveis. Nós trabalhamos com informações científicas, reais, mesmo quando conjecturadas em nossa imaginação. Então, a vida subjetiva, ela é subordinada à vida objetiva, ou corporal. Segundo o positivismo, a única vida futura consiste na rememoração pelos vivos dos mortos queridos. Nós chamamos isso de imortalidade subjetiva. Nós não temos aquela imortalidade espiritual, como tem algumas doutrinas, né, do espírito, da alma, que sai do corpo. Isso para nós é uma alegoria, é uma fantasia. Mas trabalhamos sim com a imortalidade subjetiva. No que consiste a imortalidade subjetiva? Quando nós lembramos daquela nossa vovozinha querida, que nos alimentou, que nos aqueceu, que nos cuidou, né? Casualmente a minha está ali, me olhando, estamos com o columbário dela ali esperando o momento de fazer o esparzimento das cinzas. Então, quando nós lembramos daquela nossa segunda mãe, da nossa vovozinha querida, é como se ela estivesse ressuscitando no nosso cérebro. Todo o amor, todo o carinho que nós recebemos desse ser, nós guardamos, armazenamos e rememoramos de forma muito vívida. Então, isso é um privilégio poder entender a imortalidade desta forma. Ou seja, ninguém morre, as pessoas só se transformam, por isso nós chamamos de transformação. E as pessoas não morrem enquanto elas são lembradas, enquanto elas continuam vivas na nossa memória, no nosso coração. Então a imortalidade subjetiva, ela é muito confortante, pois ela é real. Ela não depende de espíritos, de santos, de deuses. Ela depende única e exclusivamente do nosso amor e da nossa memória. E assim nós conseguimos diariamente ressuscitar os entes queridos em nosso cérebro, como se eles permanecessem conosco.
Então, quando nós lembramos do conselho do mestre Capelli, de uma orientação dele, é como se ele estivesse vivo no nosso cérebro. Quando nós lembramos do amor, do afeto, do carinho da nossa avó, é como se ela estivesse viva no nosso coração, diariamente. E isso é imortalidade subjetiva. O Luiz Mota disse que os cemitérios deveriam ser mais valorizados, não é? Vai ser prestada a homenagem. Com certeza, Luiz Gustavo. Tanto é que nós anualmente fazemos uma peregrinação ao cemitério para agradecer aos mortos queridos. Visitamos o mausoléu de Júlio de Castilhos, de Borges de Medeiros, de tantos outros confrades queridos que não estão mais entre nós. E no futuro, os cemitérios serão os grandes locais dos futuros templos da humanidade, quando a doutrina já estiver instaurada, espalhada pelo planeta. Né? Segundo o positivismo, a única vida futura consiste na rememoração pelos vivos dos mortos queridos. Essa existência puramente intelectual e afetiva reanima os sentimentos que em vida despertavam os que morreram. Como eu disse anteriormente, aquele sentimento profundo, aquele amor profundo que nós temos pelos entes queridos que não estão mais entre nós, é o mesmo amor que nós devemos dedicar à humanidade. Pois, em última instância, a humanidade, a mãe humanidade, representa todos esses seres queridos que subjetivamente ainda convivem conosco. Não é? A vida objetiva é dominada pelas leis físicas. Nós, como corpos físicos, nós temos que nos submeter a leis físicas. Não temos como contrariar a lei da gravidade, não é? As leis termodinâmicas, não é? As leis da força de Newton, não é? A terceira lei de Newton. Nós não temos como contrariar, como negar essas leis. Não é? Porém, a vida subjetiva ela é regida pelas leis morais, isso é muito importante. Então, um conselho de um mestre que não está mais entre nós, quando nós fazemos uma leitura dos grandes líderes religiosos, Buda, Jesus, Maomé, é como se nós estivéssemos nos consultando, nos orientando com eles em tempo real. E essa informação deve estar viva e reacendendo a vida desses grandes seres que já passaram pela Terra, mas continuam subjetivamente nos ensinando, nos orientando. Quando reproduzimos aqui os ensinamentos de Augusto Conte, é como se ele estivesse aqui conosco, nos dando uma aula, nos ensinando. Assim, praticamos e vivenciamos a imortalidade subjetiva. Os mortos estão livres das necessidades vitais, mas amam e pensam em nossos cérebros. Os mortos continuam amando e pensando através dos nossos cérebros, pois eles fazem parte de nós, emocionalmente, energeticamente e fisicamente. O DNA dos mortos está no nosso DNA. Então, eles continuam agindo em nós. Nossos avós, nossos bisavós estão presentes no nosso DNA. Não é? E até porque somos todos irmãos. Existe uma teoria do gene mitocondrial que a humanidade deriva, o Homo sapiens deriva de uma ou duas fêmeas, não mais do que isso. Foram uma ou duas fêmeas que geraram toda a humanidade de Homo sapiens que está aí presente. Então, de uma certa forma, somos todos irmãos, filhos da mesma mãe. Isso é muito importante, ter essa consciência. Não é? A concepção positiva da oração. Rezar é ao mesmo tempo amar, pensar e agir. A oração positivista ela não se limita a repetir frases sem entendimento do que elas representam. Ela não se limita a repetir um modelo de oração por tradição, ou por influência familiar, ou política, não é? Ou por algum tipo de coerção. Não. A oração positivista ela ocorre 24 horas por dia. Em todo o tempo, quando acordamos, quando vamos dormir, quando estamos vivendo, praticando nossos atos, a oração ela se faz presente, porque nós amamos, pensamos e agimos dentro das orientações doutrinárias.
E isso faz com que a nossa vida seja uma oração permanente. Nós não podemos parar a nossa vida para orar. Não, nós devemos orar continuamente, o tempo todo. Inclusive, quando eu sonho, eu estou orando. Eu sonho com ações positivas. Eu sonho que estou contribuindo com a obra da humanidade, em sonho. Então, nós estamos orando 24 horas por dia. O tempo todo, a oração positiva deve reverberar, repercutir no nosso cérebro. E assim nós faremos um mundo melhor. Rezar é amar, pensar e agir ao mesmo tempo. Na prece positivista, expandimos os melhores afetos, os melhores sentimentos. Com que objetivo? Nos aperfeiçoarmos. Então, toda vez que oramos, dentro da concepção positiva da oração, dentro da teoria da vida subjetiva, nós estamos a cada minuto nos aperfeiçoando para honrar o nome de nossos antepassados, de nossos ancestrais, de todos que percorreram esse longo percurso, esse sofrido percurso da espécie humana. Então devemos honrar o esforço de todos os seres humanos convergentes que nos trouxeram até aqui, e principalmente os que estão mais próximos de nós. O amor de nossos pais, de nossos avós, de nossos ancestrais, não é? Estou recebendo aqui o Renato Westphalen, e num momento muito peculiar, não é? Pois o Renato, ele é descendente direto do mestre Moisés Westphalen. Quando eu falo com o Renato, é como se ele estivesse também falando com o mestre Moisés Westphalen, pois ele está vivo nos nossos pensamentos, certo? Então, na prece positivista, expandimos os melhores afetos e nos aperfeiçoamos. O objetivo da prece positivista é nos aperfeiçoar. Sermos mais altruístas, menos egoístas, mais pacifistas, menos belicosos, não é? O grande guerreiro sabe o poder da defesa e nunca do ataque, não é? A defesa é a arte mais importante. Então devemos sempre nos preocupar em promover a paz, em promover a concórdia, em sermos altruístas, empáticos, solidários, justos. Essa é a missão de um verdadeiro positivista. Então essa foi a belíssima prédica, a 8ª prédica, que fala da teoria da vida subjetiva. Muito importante, a teoria da vida subjetiva. Agora, fazendo alguns comentários, respondendo à pergunta do nosso simpatizante, o Catecismo Positivista, ele é o livro que condensa toda a doutrina da religião da humanidade. Assim como os cristãos têm a sua Bíblia cristã, assim como os judeus têm o Torá, assim como os islâmicos têm o Alcorão, nós temos o Catecismo Positivista, que é o livro de divulgação da síntese universal, da síntese subjetiva. Então, JBR, recomendo que tu faças a leitura do catecismo para ter melhor esse entendimento. Assim poderá saber exatamente o que é o catecismo positivista e o conteúdo dessa obra, não é? Mais alguns comunicados importantes, muito importantes, não é? O irmão Sérgio Borja, querido colaborador aqui da casa, estará hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rede Nacional da Bandeirantes, dando uma entrevista importante, falando de política, falando da situação jurídica, constitucional do país. Grande Sérgio Borja, querido colaborador. Então, lembrando aqui, como bem disse o Luiz Gustavo Mota, o catecismo positivista é o arcabouço espiritual do positivismo. Bonita frase, Luiz. O arcabouço espiritual. Então, recomendo a leitura, que todos leiam o Catecismo Positivista. Volto a fazer um apelo importante aos que querem ajudar a Igreja Positivista, aos que querem colaborar com nossa causa. Por favor, estamos num momento muito importante. Estamos concluindo o projeto de restauração aqui do templo. Em breve faremos a restauração completa aqui desta casa. Mas ainda precisamos finalizar alguns orçamentos, e esses orçamentos têm custos.
Nós temos mais de R$ 5.000 de custos que nós temos que cobrir em 60 dias. Isso não é fácil, então eu preciso que quem puder, mensalmente, semanalmente, bimestralmente, dentro de suas possibilidades, faça o depósito na nossa campanha do Pix Positivo. Faça o seu Pix Positivo aqui. A chave Pix é o CNPJ da igreja. E o QR Code está amplamente divulgado no nosso site templopositivista.org.br. Por favor, colaborem com a campanha de restauração e preservação do Templo Positivista. Muito importante. Quem não puder colaborar financeiramente, façam doações para a lojinha, não é? Informe-se sobre os mutirões de manutenção, não é? Assim como o irmão Jean, não é? Religiosamente, todo mês colabora aqui com a casa, é um dos apóstolos mais assíduos, sempre colaborando aqui com nossas atividades. O irmão Carlos Daniel, confrade, também já resolveu graves problemas hidráulicos aqui na casa voluntariamente e outros problemas que nós tínhamos aqui que ele nos auxiliou. Então hoje tenho dois queridos apóstolos aqui que servem de exemplo para toda a congregação como grandes benfeitores da humanidade. Então sigam o exemplo aqui do Jean e do Daniel e colaborem com nossas campanhas. Participem dos mutirões de preservação, de conservação. O professor Marco Antônio Laporta, também um belo exemplo de benfeitor da humanidade, querido colaborador, sempre presente, fazendo suas doações para a nossa lojinha, né, doando equipamentos de áudio, sempre nos ajudando. Muito importante. Vamos ver quem mais está chegando aqui. A Tânia, seja bem-vinda, Tânia. Que alegria te ter aqui conosco. Então, fica o agradecimento a todos os importantes benfeitores da humanidade que estão colaborando com nossas campanhas. Não é? Temos 3 formas de ajudar. O depósito através do Pix Positivo, a doação de artigos de arte, livros, obras de arte, discos, CDs, DVDs, equipamentos para a nossa lojinha e também a mão de obra em nossas manutenções. Quem puder colaborar, por favor, participe de nossas campanhas de manutenção. Seja bem-vindo, por favor. Se quiser sentar, fique à vontade. Tá? Então, todos muito bem-vindos em nossas campanhas. É uma alegria muito grande recebê-los aqui. Estamos recebendo um visitante novo aqui. Como é seu nome, meu jovem? Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel. Após a prédica, darei uma atenção maior ao Gabriel, ver qual é a necessidade, se é para uma pesquisa, se é só curiosidade, tá bom? Então, muito obrigado a todos que participaram aqui na Rede Humanidade. Todos os domingos, religiosamente, às 11 horas, transmitimos a doutrina para todo o planeta. Fico feliz, JBR. Como é teu nome, JBR? Diga para nós teu nome para eu poder te tratar pelo nome. Parabéns pelos estudos. Estou recebendo aqui com muita honra também o professor Luiz Hildebrando Horta Barbosa, Luiz Edmundo da Costa Leite, sobrinho do Luiz Hildebrando. Luiz Edmundo da Costa Leite, presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Professor Luiz Edmundo sempre participando, colaborando com nossas campanhas. Muito obrigado, mestre. E o tio do professor Luiz Edmundo da Costa Leite que nos trouxe esse belíssimo resumo que semanalmente utilizamos na prédica. Em breve estarei novamente aí no Rio, professor. Uma alegria muito grande ver o templo sendo restaurado e foi uma honra, uma alegria muito grande ter feito aquela prédica. Embora tu estivesse em Portugal no dia, mas teu sobrinho estava lá, teu filho estava lá te representando, isso foi muito importante. Em breve quero estar novamente no Rio de Janeiro fazendo mais uma prédica, este belíssimo templo. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui na Rede Humanidade e aos irmãos, o Gabriel, o Jean, o Daniel, que estão aqui presencialmente participando da prédica. O Juan, seja bem-vindo, Juan, sempre uma alegria te receber. Espero que venha nos visitar presencialmente em breve. Então,
Essa foi a prédica sociocrática, a 8ª prédica, e a leitura do calendário. Estamos no mês do casamento, no calendário abstrato, e no mês de Homero, no calendário concreto. Lembrando que o casamento é o maior sacramento aqui da doutrina. Escolham muito bem suas futuras parceiras. Temos todo o tempo do mundo, ou parceiros, não é? Como queiram. Temos todo o tempo do mundo para fazer essa pesquisa e essa investigação. Para não errar, para que quando tivermos uma companheira, um companheiro que seja realmente uma dupla evolutiva em prol da humanidade. Isso é o mais importante, não é? Escolham bem, não se precipitem por rompantes hormonais, não é? Escolham com a inteligência, né? Não se precipitem pelas paixões, né? As paixões são traiçoeiras. Escolham pela razão, e a razão ela é alicerçada numa sólida amizade. Então escolham bem as suas parceiras, seus parceiros. Essa é a mensagem. Para que sejam dois benfeitores da humanidade e trabalhem para a regeneração da sociedade. Então, um bom final de domingo a todos. Vou fazer agora um pouco de música, para que no nosso silêncio interior meditemos, né, façamos nossas reflexões, para limpar a nossa mente, organizar a nossa mente através da mais bela das artes, a mais sublime das artes, que é a música. Então, muito obrigado pela presença de todos, e não se esqueçam, Positivista de Verdade está aqui na Rede Humanidade. Bom final de domingo a todos, fiquem com um pouco de música.
justiça, sem preconceitos, crendices e avarezas, pela santa humanidade, erguemos nossos braços e elevamos nossas mentes. O vício do trabalho, viver para servir, pela fraternidade, o amor por princípio e por fim. E agora, com essa belíssima oração, evoco a grande liga ecumênica de todas as religiões, todas as crenças, todas as doutrinas, em prol da humanidade. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive maravilha Saúde, força, união, professor Marco Laporta, um grande abraço, meu querido amigo. Juan, professor Luiz Edmundo, doutora Vaida Norvilite, querida amiga. Tânia, Renato Westphalen, João Paulo, João Hels, muito obrigado pela presença de todos, Luiz Gustavo Mota, Dona Eliana Tito, Silvia Raquel, todos que estiveram aqui na Rede Humanidade. E presencialmente agradecer os apóstolos Carlos Daniel, Jean Francesco Calisto, e o nosso visitante que está chegando aqui hoje, o Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Encerramos a nossa transmissão. Domingo que vem, às 11 horas, estaremos aqui novamente, nas nossas redes, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito obrigado pela presença de todos. E não se esqueçam, Positivista de Verdade está na Rede Humanidade. Tenham todos um ótimo final de domingo. Saúde e fraternidade a todos.